Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. É sempre com muita alegria, né, que aceitamos esse convite e aí agradecemos também a diretoria da casa, em especial ao nosso irmão Buglé, que sempre está nos dando oportunidade de trabalhar, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Cuidar do Corpo do Espírito, está lá inserido no capítulo 17, item 11, trazido por um espírito protetor que fala sobre esse cuidado que temos que ter para com o nosso corpo físico e com o nosso espírito. E hoje vamos estar conversando onde cuidar do corpo físico, onde cuidar do lado espiritual, não é? E aí a gente vai também tecer alguns comentários sobre perguntas que estão inseridas no Livro dos Espíritos acerca desse tema, né? E aí a gente começa falando, né? Enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com os problemas da sua própria manutenção. O interessante é que, para começar a falar sobre esse tema, a gente tem que ter na nossa consciência que o corpo físico que eu, espírito, estou inserido é um empréstimo da divindade para que eu possa passar pelas provas e expiações do planeta a qual estou inserido. E aí minha avó falava, minha mãe falava que tudo aquilo que lhe é emprestado, você deve ter mais cuidado do que aquilo que é seu. Porque em algum momento me será cobrado, eu terei que devolver da forma que recebi. Interessante, né? E aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 718, vê só o que Kardec fala. Eu peguei o Livro dos Espíritos para não perder um ponto, uma vírgula, para ser bem fiel à pergunta de Kardec aos nossos irmãos espirituais, né? Vai estar lá no livro 3, capítulo 5, Privações Voluntárias e Mortificação. Ele diz o seguinte: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. Kardec pergunta à espiritualidade. Vê o que é que ele responde. Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Por que ele toca no assunto trabalho? Porque trabalho também é lei divina. Hoje estamos fazendo um trabalho do lado espiritual da coisa. Mas também temos nosso trabalho material que supre a necessidade do corpo físico. E aí, se eu não cuidar, se eu não tiver a manutenção desse corpo físico, eu não terei forças para praticar o trabalho. Então, como ele fala aqui, que a lei de conservação obriga a prover a necessidade do corpo. Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Vê que interessante. Eu sempre falei aqui, né, exemplos de quando eu tive lá minhas crises de ansiedade, minha crise de pânico. E aí na pandemia, os médicos materiais estavam todos focados em uma doença que não conhecia. Foi bem no comecinho mesmo que eu tive a minha crise de pânico e ansiedade. Então, os atendimentos só eram prioritariamente para a Covid-19. Então eu ainda fiquei de 15 a 20 dias sem conseguir atendimento médico, um profissional, né? Mas de contrapartida, o centro espírita a qual faço parte, também está com suas portas físicas fechadas. Então não tinha para onde eu recorrer. Nem do lado material, nem do lado espiritual. O que é que eu fiz? E aí quando eu falo do lado espiritual, é ter uma instituição onde eu pudesse ir, receber um passe, né? Ir lá no atendimento fraterno, conversar um pouco e receber as orientações dos nossos irmãos espirituais. Eu só podia ficar em casa, né? E aí a pandemia teve esse lado aí lá no começo. Só que quem teve aí a ansiedade, quem também está passando aí por depressão, sabe que você não consegue controlar sua mente, né? No meu caso, a ansiedade, eu pensava para frente, então eu não conseguia dormir, falta de ar, ataque cardíaco, as mãos formigavam, dor no peito e outras coisas. Eu sentia fisicamente a coisa. Mas pelo pouco de conhecimento que eu tinha, eu sabia que também o lado espiritual também estava sendo afetado. E eu não conseguia tratar nenhum nem outro.
Vê que coisa. E aí no ápice da doença, onde eu não estava mais aguentando, né? Não tomava medicamento, que não tinha sido prescrito por médico e tal. Quando eu não aguentei mais, já faziam 3 ou 4 noites que eu não conseguia dormir, nem de manhã nem à noite. Eu peguei o carro e fui para casa da minha mãe, que é espírita, né? E hoje eu estou espírita por causa da minha mãe, né? Que tinha lá os evangelhos no lar, eu participava, fui conhecendo e adentrei a doutrina. Essa que milito até hoje. Eu falo que eu só tenho 8 a 9 anos, porque eu só considero a parte que eu comecei a estudar. Se for colocar lá no ponto do lápis mesmo, então desde de infância eu já venho dentro da doutrina, mas estudando 8 ou 9 anos. E aí, quando cheguei na casa da minha mãe, aí eu disse: amanhã estou assim, não estou aguentando mais, eu não aguento mais. Que era um medo do medo, uma sensação ruim, muito ruim. Quem já teve é que sabe o que é que eu estou falando. E aí ela me colocou numa cadeira no terraço, como se eu estivesse vendo agora a cena. Me colocou no terraço e me deu um passo. Quando terminou aquele passo, eu já estava bem mais calmo, sem aquela sensação daquela agonia. Eu não estava comendo, não conseguia dormir. E aí, quando ela terminou o passe, me deu uma calmaria. Ela fez um copo de suco, me deu um pão com carne. Eu me alimentei, me deitei no sofá e consegui dormir naquele dia. Amanhã e um pedaço da tarde bom. Acordei bem melhor. E aí, hora ou outra, eu voltava lá na casa da minha mãe para ela, e como se fosse um tratamento, né? E fui muito questionado por alguns amigos que não deveria ter sido feito. Mas eu estou hoje conversando com vocês por causa disso. E eu sempre digo: se alguém socorrer algum paciente para o hospital, ele não deve socorrer porque tem um horário para ser atendido, não sei. E aí quando a gente remete a Jesus, Jesus atendia todo mundo a qualquer hora, a qualquer tempo e a qualquer momento. Então o socorro a um irmão deve ser dado a qualquer momento, meus irmãos. Um auxílio, estender a mão, né? E aí melhorei, só que o corpo físico refletia a doença também. E aí foi quando eu consegui falar com o médico e tal, e ele orientou o que é que eu deveria fazer. Graças a Deus não foi necessário remédios naquele tarja preta, né? Eu fiquei na época tomando um remédio fitoterápico e ele me indicou um esporte que na pandemia eu conseguia fazer, que era um esporte ao ar livre, individual, não tinha coletivo, e eu consegui fazer, que foi o ciclismo, que até hoje eu pratico, e melhorei muito. Então veja, eu tive a necessidade de procurar o lado espiritual da coisa, cuidando do espírito. Naquela época não tinha instituição, mas procurei alguém que me auxiliasse nessa parte espiritual. E logo em seguida procurei o tratamento do corpo físico, que é bem importante. Deus, ele deu a inteligência ao homem para se formar médico e auxiliar uns aos outros. Que coisa bonita, meus irmãos. Então cuidar do corpo e espírito é essencial para todos nós, seguindo a lei de progresso, lei de trabalho. Porque se eu não cuidar do corpo físico, não terei força para exercer o trabalho. Sem força, como ele diz aqui no livro, e a saúde, o trabalho é impossível. O interessante é que ontem eu estava assistindo a uma palestra de um nosso irmão que falava sobre o perdão, né, como libertação para o espírito. E dentre algumas tratativas dentro do perdão, ele tocou no assunto que remete à nossa conversa de hoje, de cuidar do corpo e do espírito. E ele citou que várias doenças que afetam o corpo físico é decorrente do não perdão. Que interessante, meu irmão. Ele diz que aquele que vive amargurado, que vive com ódio, com rancor, por não perdoar e não aceitar perdão dos outros, afeta diretamente o corpo físico, trazendo doenças que desorganizam o corpo
e reflete diretamente no espírito, colocando ele suscetível aos ataques, podemos dizer assim, dos nossos irmãos ditos obsessores, que eu não gosto de chamar ninguém obsessor, que ele é um igual a mim, e se sente muitas vezes vítima de algo que eu pratiquei lá atrás a ele, e me encontrou hoje. E quando ele olha Léo, ele não olha o Léo de hoje. Ele vê o Léo que foi lá atrás, que em algum momento de nossas existências, eu pratiquei algum mal a ele e hoje ele está me cobrando. Como também os antigos falam, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Tão sofredor como eu. Então, quando eu começo a orar, um dos exemplos que ele deu lá, eu achei muito interessante e bonito. Quando eu começo a orar por aquele dito obsessor, aquele meu irmão, e aí ele trouxe o exemplo de uma reunião mediúnica, dizendo que o obsessor chegou lá e disse: a partir de hoje eu não faço mais nada contra esse nosso irmão aí, porque ele hoje ora por mim, me quer bem, e hoje eu vou seguir minha trajetória e vou deixar ele seguir a trajetória dele, que eu estou vendo que ele está tentando mudar. Então o perdão é um grande remédio, meus irmãos, para males que podem assolar nosso corpo físico e o nosso espírito. Perdoar, o simples perdão dado e aceito, né? Porque muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas eu te perdoo, mas você longe de mim, meu irmão. Ou pior, né? Só quem perdoa é Deus. E aí eu sempre digo que Deus não perdoa ninguém, porque só quem perdoa é quem se sente ofendido, magoado. E Deus, pelo contrário, nos dá novas oportunidades, chamadas reencarnações sucessivas. Dizendo: Léo, vou te dar outra oportunidade hoje de tu ser melhor do que tu foi ontem. E amanhã tu vai ser melhor do que tu fosse hoje. Reencarnação. Quantas vezes devemos reencarnar? Quantas vezes forem necessárias para o nosso melhoramento. Mas eu sempre digo que a reencarnação mais importante é a nossa atual, porque é hoje que eu digo: serei melhor hoje, meu irmão, do que ontem. Não para mostrar à sociedade, para mostrar a Léo mesmo, que quando eu olho para trás e vejo: eita, Léo de 10 anos atrás é muito diferente do Léo de hoje. Eita, Léo de 10 anos atrás, numa coisa dessa que está acontecendo comigo agora, oxe, o bicho ia pegar. E Léo hoje está tentando melhorar. Não estou 100% ainda, meus irmãos. Falta muito. Reencarnarei muitas vezes ainda. Mas tento ser melhor hoje do que ontem. E quando ele começou a falar sobre essa lei de amor, sobre esse perdão que deveremos dar, e muitas vezes esse perdão dá a nós mesmos, meus irmãos. Porque quando eu não me perdoo, eu vivo toda uma existência amargurado, deprimido, angustiado. E não vivo por não me perdoar. E da mesma forma, quando eu não perdoo os outros. Meus irmãos, a gente, em uma palestra antes, né, a gente falou sobre cólera, ódio. E eu sempre disse que a cólera, né, que o ódio, ele é um veneno que eu coloco aqui no copo. E quem só toma esse veneno é aquele que sente o ódio. Se eu tiver ódio por alguém que está nos assistindo agora, esse alguém talvez não seja nem atingido, porque muitas vezes ele está orando, vigiando, muitas vezes ele está praticando bem as pessoas sem olhar nada em troca. Mas eu que estou com ódio, esse ódio afeta a meu espírito, não me deixando progredir, não me deixando crescer, não me deixando evoluir, e prejudica o corpo físico com doenças físicas, gastrite, úlceras, pressão alta, dor de cabeça e tantas outras doenças que são ocasionadas simplesmente por eu ter ódio, por eu ter essa mágoa, esse rancor dentro do meu corpo. Por onde eu passo, meus irmãos, eu sempre digo: amem-se, perdoem-se, lhe dê a oportunidade de melhorar, meus irmãos. Mas Léo, eu não tenho coragem de dizer algo que pratiquei lá atrás, porque eu tenho vergonha, eu não tenho coragem de falar para ninguém. E eu sempre digo: converse como eu estou conversando com vocês aqui, ó, no seu quarto.
Se sente lá no seu quarto e chama Jesus para conversar, porque ele é um grande amigo, meus irmãos. Esse grande amigo chamado Jesus, a gente só chama ele nas horas de dificuldades, nas dores, quando deveríamos chamar ele em todo momento, na alegria, na tristeza, na vitória, na derrota. E quando estamos passando por uma grande situação como esta, conversa com ele, expressa aquilo que tu está sentindo, bota para fora. E para mim, esse aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, foi um grande remédio quando eu estava lá com minha ansiedade, com minha depressão. Eu abria ele a ermo e a resposta vinha, viu, meus irmãos? E me orientava naquele momento. Então é importantíssimo cuidar do corpo com o médico físico, com a inteligência que Deus deu ao homem para cuidar um dos outros, e cuidar do espírito. Nós espíritas no centro espírita, nossos irmãos protestantes na sua igreja, os católicos na sua igreja, porque precisamos desse alicerce, dessa base espiritual para nos auxiliar, né? E aí continua, o problema não está nessa necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso. Entendimento esse que nos coloca sobre as forças das leis divinas que harmonizam tudo no universo. Nisso reside, então, o conceito de cada escolha que fazemos esteja com as sequências que a presidem. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidado. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias, aquilo que eu falei. O corpo é um empréstimo da divindade, para eu, o espírito, estar habitando nele hoje. Mas muitas vezes, quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo intitulado A Melancolia. E ele fala assim, uma vasta tristeza te chega e você não sabe de onde vem. Muitas vezes é o espírito se sentindo aprisionado no corpo físico. Só que me foi passado o véu do esquecimento. Eu não sei de onde é essa tristeza. Então, nós, do ponto de vista espiritual, precisamos também da manutenção como nós fazemos do nosso corpo. 2 meses atrás eu recebi a notícia que eu estou pré-diabético, né? E aí não tomo refrigerante, pratico esporte, não tenho excesso de peso. Então tudo diria que eu nunca teria isso, né? Só que o médico, depois que fez os exames, disse que se eu tiver a diabetes mais na frente, né? Que estou lutando e tratando para estabilizar lá a minha glicemia, é uma doença hereditária. Passou de pai para filho, né? A mãe do meu pai tem e passou lá no genes para mim. E eu estou lutando contra ela. Se eu desencarnar hoje, meus irmãos, através da diabetes, eu chegarei no mundo espiritual sendo chamado de quê? Suicida. Mas Léo, não é uma doença hereditária? Sim, mas eu não descobri e eu posso tratá-la. Então eu tenho que evitar doce, tenho que evitar o macarrão, o pão, como o médico me falou, né? Fui encaminhado para um nutrólogo, que ele diz, só pode comer isso, só pode comer aquilo, só pode comer aquilo. É fácil? Não. Mas ele está dizendo, se tu não for por aqui, tu vai entrar aqui e vai ter problema mais na frente. Então, se eu desencarnar através da diabetes, sabendo que tenho diabetes, chego lá no mundo espiritual como suicida, né? E aí, quando a gente estuda um pouco de doutrina, a gente vê que tem lá o suicídio direto e indireto. Rapidinho. O direto é aquele que eu pego uma arma, dou um tiro na cabeça, coloco uma forca no pescoço, pulo de um prédio, tomo veneno, é o direto. O indireto, excesso de açúcar, que a gente está falando do diabetes, excesso da bebida, excesso do cigarro. Os excessos também causam doenças que afetam o corpo e podem levar à morte. Exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele chega no mundo espiritual, ele é chamado de suicida por aqueles que estavam aguardando ele lá no umbral. E ele diz, não, eu não me matei não, né? Mas aí a doença que levou ele à morte foi aquele problema gástrico, causado pelo excesso de alimentação errada que ele comia.
E chega no mundo espiritual como suicida. Então veja a importância de cuidar do corpo e do espírito. Então veja, né? Falamos que o perdão é um grande remédio para cuidar também do espírito e de contrapartida do corpo. Que como vimos, quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa, rancor, ódio, eu prejudico o meu espírito, porque eu atraio também para mim espíritos que não são maus, estão maus, mas na minha mesma condição. E prejudico o corpo físico, porque quando eu tenho ódio, eu tenho pressão alta, gastrite, úlcera. Muitas vezes saem ronchas, né? Você tem uma raiva tão grande que ficam ronchas. E minha avó, minha mãe, os mais antigos diziam: se cair em cima do peito, você morre. Causamos essas ronchas em nosso corpo devido ao ódio que eu tenho de alguém. Fica a dica, fica a reflexão para todos nós. Cuidar do corpo e espírito, né? Quando a gente lê a mensagem a primeira vez, cuidar do corpo eu vou no médico, cuidar do espírito eu vou no centro espírita. Mas eu tenho que me renovar, eu tenho que melhorar. Porque, como sempre falo, por onde passo, que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo, meu irmão. Eu não posso mudar o outro, não. Eu não posso mudar meu filho, minha esposa. Nós orientamos para que faça o bem, para que pratique aquilo que nós entendemos que é a coisa boa para aquela criatura, mas ele só faz se ele quiser, livre-arbítrio. Inclusive, nem Deus interfere no livre-arbítrio. Vê que coisa bonita. Se eu disser, eu quero ir por ali, eu vou. Eu quero ser bom, eu sou. Eu quero ser mal, eu sou também. Agora, quando eu receber a carga daquilo que eu plantei, eu não posso dizer, a culpa foi de Deus, a culpa foi do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu chefe. A culpa é minha. Por que sofremos, Léo, hoje? Por algo que pratiquei nessa ou encarnações anteriores. Eu tenho um amigo, grande amigo palestrante, né? E ele conta isso, que em uma reunião mediúnica, a qual ele participou, e na época a reunião mediúnica, ele poderia ficar dentro da sala, né? Conversando diretamente com aquele dito obsessor. E aí ele começou o tratamento, colocaram ele nessa sala, e aí o espírito acoplou lá no médium. E aí o dialogador começa a falar, né? Quem até participou de reuniões mediúnicas dessa forma, e eu participei muito lá atrás, lá no TA era assim. E aí as pessoas começavam a querer doutrinar, né? Inclusive foi trocado o nome de doutrinador para dialogador. E aí ele dizia: meu irmão, deixe nosso irmão, que hoje é palestrante, hoje leva a palavra de Deus, de Jesus, auxilia as pessoas simplesmente com palavras. E ele disse que lá sentadinho, né? Aí o Espírito fez: meu irmão, nessa encarnação talvez ele esteja até melhorando, mas a encarnação tal, do ano tal, ele colocava fogo em igrejas. Inclusive em uma dessas estava eu, minha família e um monte de pessoas que congregavam nessa igreja, e morremos queimados. Será que eu sou obsessor dele? Ou será que eu não tenho o direito de vir cobrar as vidas que ele tirou em outra época? Então vejam que aquele obsessor, que também está no erro, né? Porque não se paga o mal que alguém faz a você com mal, se paga o mal com bem. Então ele voltou e disse: quem está errado aqui não sou eu não, meu irmão, é ele. E aí ele disse que refletiu tudo aquilo e pediu perdão àquela criatura pelo que ele fez, né? E a gente pode fazer isso mentalmente, pedindo pelos aqueles que em algum momento fizeram mal, mesmo sem saber que fizeram mal àquela criatura.